Primeiro eu faço a abertura, né? Graças de Deus, né? Com a graça de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão da segunda Câmara, porém, para ficar de conformidade do que li, temos que convocar o conselheiro Irani, para aí sim, havendo um número legal, declaro a presente sessão da segunda Câmara, já com a convocação do conselheiro Irani. Com a palavra o senhor secretário para proceder à leitura da data da sessão anterior. Às 9h05, do dia 7 de julho de 2015, na sala do plenário, a rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Nilo Rezende, Daniel Goulart, assim como o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Sebastião Monteiro, durante suas férias, e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas junto ao tribunal, Dr. Regis Gonçalves Leite, representante do Ministério Público de Contas. Havendo número legal, assumindo a presidência da mesa, o conselheiro Nilo Rezende declarou aberta a 19ª sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2015, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido a mesma aprovada. Não havendo expediente nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a ordem do dia, nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 9h38, convocando outra para quinta-feira, dia 6 de agosto, à hora regimental. E para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, pelo representante do Ministério Público de Contas e por mim, Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria, que redigi. Goiânia, 6 de agosto de 2015. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, em votação, aprovada. Declaro um momento oportuno para a apresentação de matérias. Eu quero explicar aqui o que aconteceu. Prefeito, não foi eleito de pronto. Teve um segundo mandato pela Constituição Total, mas já entrou dia 22 de janeiro. Não podia parar a questão de transporte. Aí, por isso que fizemos uma cooperativa, associação, está pagando os tributos corretamente, tem valor reivindicativo, né? E foi rodado, deve mais baixo. Isso precisa não, depois da terceira, ela foi questão de gestão. Então, foi que tentou de prontas eleições. Pode ficar. Termina o senhor secretário que anuncie os processos constantes da ordem do dia. Pauta simples, conselheiro Daniel Goulart, nós temos 55 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Na pauta de divergências, conselheiro Daniel Goulart, o item 1, Santo Antônio do Descoberto, foi retirado de pauta, então 14935 de 2013, Cidade Ocidental, FAPS. Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor secretário, trata-se da apreciação da legalidade de aposentadoria voluntária da senhora Maria Pereira Queiroz. A especializada manifestou pela ilegalidade da aposentadoria, o Ministério Público acompanhou, na verdade o Ministério Público manifestou-se pela ilegalidade, mas com multa. Nós estamos adotando aqui o posicionamento da Secretaria. Ilegalidade, mas sem multa. É o nosso voto, no sentido de julgar ilegal a aposentadoria de Maria Pereira Queiroz, da município de Cidade Ocidental. É o nosso voto. Em discussão, em votação,
Aprovado. Processo seguinte, 10375 de 2014, município de Campos Belos. Senhor presidente, Campos Belos, assessoria contábil, R$ 132 mil, né? Contratação direta, verificação aqui da dados de elegibilidade de licitação, aquela polêmica de sempre, especializada, nota pela irregularidade, com multa, o Ministério Público acompanhou especializado. Nosso voto é aprovando o contrato de inexigibilidade e devolvendo o contrato à origem, o nosso voto. Valor bem razoável, para uma cidade dessa distância. Campos Belos, R$ 132 mil, é o nosso voto. Em discussão. Em votação. Aprovado. 8779 de 2013, Cristalina FMS. É um contrato de credenciamento para prestação de serviços hospitalares. A especializada entende que é irregular, sob o aspecto formal, em decorrência disso aplicou multa. O Ministério Público acompanhou a especializada, nosso voto é divergente, pela ressalva das irregularidades e devolver a origem, é o nosso voto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Algumas ressalvas aqui no final. Pauta de vistas, conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior. Processo 10374 de 2014, Catalã FMS. Senhor presidente, eu peço a prorrogação da vista para a próxima sessão. Concedido. Próximo. Pauta simples, conselheiro substituto Irani. É preciso que pegue o acordo? Não. Pauta simples, conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, 17 processos. Em discussão. Em votação. Aprovados. Na pauta de divergências do conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, primeiro processo é o Hora Garças 21589 de 2014. Todavia, senhor presidente, esse processo não é divergente, ele é convergente pela devolução. Em discussão. Ou precisa pegar um Convergente, então, dá na pauta simples. É convergente, pauta simples. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 8641 de 2014, também município de Aragarças. Trata os autos sobre análise para fins de verificação da regularidade do primeiro termo aditivo dos contratos 72, 2013, 73 e 74, 2013, celebrados entre o município de Aragarças e a empresa Prodino, Contabilidade e Assessoria Governamental. A Secretaria de Contas, Mensagem e Gestão, após a análise e avaliação dos documentos, concluiu que no primeiro termo aditivo não foram encontradas irregularidades a esses contratos. O Ministério Público manifestou-se dissentindo da unidade técnica, uma vez que, por não se tratar de serviços singulares, os que não se caracterizam como serviço de natureza singular, aqueles relacionados às atividades contábeis e financeiras corriqueiras da administração, não há que se falar em contratação direta. Logo, houve inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses legais previstas. Dessa maneira, considerando que todos os elementos da análise foram suficientemente abordados pela Secretaria de Licitações de Contratos e acolhendo integralmente suas manifestações, nós, só um momentinho que já estou localizando estamos propondo aqui que seja para fins de que seja conhecido para acompanhamento da execução desses contratos. Apenas para acompanhamento só esses contratos. Essa é a nossa proposta, nosso voto. Em discussão, o voto que acaba de ser relatado pelo conselheiro Irani de Carvalho Júnior. Em votação. Aprovado. 13379 de 2014, Niquelândia. Temos aqui um processo que foi autuado via memorando pela Secretaria de Licitações de Contratos, a partir do controle de amostra, com base na RA 2913, que trata da análise do contrato celebrado em 7 de maio de 2014, contrato 96, no valor de 115 mil,
sob regime de execução empreitada do preço global, revitalização da Praça Palmares. A Secretaria abriu vistas, documentação foi apresentada em resposta para esclarecimentos. Houve uma segunda manifestação. Nova abertura de vista para esclarecimentos e, no fim, ela concluiu pela irregularidade com multas, sugerindo e integralmente convergiu com a Secretaria, com relação à sua análise, o Ministério Público. Nós aqui estamos divergindo. Primeiro ponto, que não foi analisada a documentação apresentada pela parte. Os relatórios 476 e 544 de 2014 apenas concluem pela necessidade de novos documentos. A ausência de outros documentos não autoriza a deduzir a irregularidade da avença quando consta dos autos mais de 500 folhas de documentos apresentados pelo justiçado. Seria necessário realizar inspeção, porém inviável por força dos fatores como valor contratual baixo, pouco número de servidores à disposição da secretarização e a carga de trabalho que está submetida, pausa de inspeção extensa. Deve-se anotar apenas para fins de análise de despesa. Multas são inaplicáveis. Entendo, dos incisos 10 e 13, que a diligência deve ser deflagrada pelo relator do tribunal, órgão judicante. Inciso 14, aplica-se a hipótese de descumprimento de ato normativo de caráter geral emitido pelo tribunal. Se não analisou os documentos, o especializado não declarou que ato foi descumprido. Inciso 16, aplica-se a hipótese de inobservância do processo licitatório de formalidade determinada em lei. Se não houve análise do procedimento licitatório sob a forma de atos que não foi criticado, não há que se falar em multa. Não é possível aplicar penalidades com descrição genérica, quer dos atos praticados, quer dos fundamentos da imputação. Viola o devido processo legal. Então, nós aqui estamos com essa análise, tomando conhecimento, o tribunal tome conhecimento desse contrato, anotando apenas para o controle e determina que seja encaminhado os autos de divisão de arquivo. Como votamos? Em discussão. Análise do senhor conselheiro presidente, conselheiros, servidores, análise do voto proferido. Vossa Excelência assevera aí que a especializada no seu relatório de análise apenas descreveu o procedimento licitatório sem apreciar a sua regularidade. Nesse caso, considerar irregulares o procedimento licitatório e o contrato sem analisar documentos ou apontar os vícios e agredir o princípio da verdade real. Vossa Excelência também aduz que, apesar da juntada de vários documentos, a unidade técnica não fez essa análise. O conselheiro Sebastião já apontou essa impropriedade que em alguns casos tem ocorrido, a unidade técnica recebe os documentos e não analisa. Eu entendo, então, já que se ela não analisou, deveria analisar. Eu acho que assim, se a unidade técnica recebeu os documentos e não os analisou, ela deveria analisar. E não, enfim, a sugestão aqui é que devolver os autos à origem sem essa análise. Ao meu ver, deveria ser determinada a unidade técnica que fizesse a análise. Minha manifestação é essa. Olha, senhor presidente, gostaria de ouvir a opinião do conselheiro Daniel Goulart a respeito desse caso. Eu acompanho, a minha opinião, eu acompanho o Ministério Público. Nesse caso, senhor presidente, eu vou pedir então a retirada de pauta e tomar essa providência sugerida pelo. Considero razoável, nós, em nome da celeridade, da resolução dos processos mais rápido, mas a gente realmente tem que avaliar essa questão de deixar o processo bem resolvido, né? Sensato que foi. Passo a palavra para o próprio secretário. Processo seguinte, 14070 de 2014, também Niquelândia. A unidade técnica nesse processo, 14070, que trata da análise para fim de verificação de regularidade do contrato 106 de 2014, do município de Niquelândia com a empresa Anima Publicidade, mediante a contratação de show artístico das duplas César e Paulino e Matão e Mateus, para a festa da 14ª Cavalgada, rumo ao Buquenho, valor de R$ 125 mil. Aí tem os termos e tudo, inexigibilidade, legitimando a contratação de show artístico, enfim. Nós
a unidade técnica, percebemos que ela analisou, concluiu que a prática de celebração de contrato não ter sido diretamente com o artista ou com seu representante direto não inviabiliza, uma vez que ficou demonstrada a viabilidade econômica. O Ministério Público é pela irregularidade do contrato, pela ausência de exclusividade. Nós acompanhamos a unidade técnica. Estamos aqui entendendo que é legal, não inviabiliza por causa da viabilidade econômica. Estamos conhecendo do contrato. Em discussão, o voto relatado pelo conselheiro Irani. Em votação. Aprovado. 6915 de 2015, município de Serranópolis. Aqui é a verificação da propriedade da Lei 823 de 2014, que instituiu o Plano Plurianual desse município, efeito de acompanhamento. Nós observamos que a Secretaria de Contas do Governo se posicionou acerca dessa lei, sugeriu a imputação de multa com eficácia de título executivo pela intempestividade da atuação desses instrumentos de planejamento. Nós estamos aqui divergindo do funcionamento da unidade técnica para considerar impróprias as leis sobre análise, uma vez que a lei do Plano Plurianual 2014-2017 não foi apresentada a esse tribunal conforme certificado do Acórdão 4023 de 2014, exarado pela primeira Câmara desse tribunal, nos autos dos processos 6.561 de 2014. Foram encaminhados para a análise em 25 de março de 2014 as informações referentes aos programas e ações de governo, nos autos do processo 6.561, envolvendo o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, as quais, em virtude da ausência da lei do PPA, foram considerados impróprios ao acompanhamento e controle de sua execução. Dessa forma, entendo que a Lei 823 de 2014, que trata da alteração do plano apresentado nesses autos, não tem sustentabilidade jurídica, uma vez que esse tribunal não tomou conhecimento da lei inicial, e a qual é imposta a todos os entes federativos por um comando constitucional. A violação do preceito constitucional, salvo melhor juízo, até o saneamento da irregularidade, com a apresentação da lei de PPA para análise, contamina as leis que promovam a sua alteração e, em consequência, todos os orçamentos delas derivados. Compreendo ser inviável considerar próprio uma lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual sem o instrumento constitucional primário, a lei de PPA, né, conforme já diz. Assim, que pesa a especializada apontar para a propriedade das leis, sob o ponto de vista contábil, o empecilho jurídico decorrente da ausência da lei de PPA e a consideração da impropriedade de seus documentos impõe o reconhecimento da impropriedade até que haja o respectivo saneamento. Então, nós, nesse acordo, nós estamos propondo conhecer do processo único relativo ao orçamento 2015, considerar impróprias ao acompanhamento essas leis relacionadas, a LDO, a LOA, fazer as ressalvas quanto aos anexos métricos fiscais, imputar multa pela intempestividade na atuação dos instrumentos de planejamento originários e recomendar ao chefe do Poder Legislativo Municipal que proceda à verificação do projeto de lei de diretriz orçamentária da adequação da estrutura e do conteúdo do anexo de métodos fiscais e dos anexos de riscos fiscais aos padrões, essa adequação aos padrões determinados pela Secretaria de Tesouro Nacional. Então, esse é o nosso voto, senhor presidente. Como votamos? Em discussão, o voto que acaba de ser relatado por Vossa Excelência. Em votação, aprovado. Na pauta simples do conselheiro Sebastião Monteiro, aqui substituído pelo conselheiro Irani, nós temos 42 processos, todavia é necessária a retirada de pauta dos itens 15, 20 e 28, que são do município de Jaraguá. Perfeito. Então, nós temos 39 processos na pauta simples. Em discussão, os 39 processos de pauta simples do conselheiro Sebastião Monteiro. Em votação, quer dizer, em discussão, em votação, aprovados. Com a retirada de pauta do processo da pauta de divergências do conselheiro Sebastião, os próximos são de Vossa Excelência, senhor presidente. Transfiro essa presidência para o ilustre conselheiro Daniel Goulart. Assume
Essa palavra ao senhor secretário para proceder à leitura dos processos do conselheiro Nilo Rezende. Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir vistas ao processo 28 da pauta simples, conselheiro Nilo, processo 2783-14, município de Catalão. Vistas ao... Vistas... Não. Prorrogação de vistas. Vossa Excelência já está com vista. Não, já está na sua pauta simples. Sim, desculpa. Na sua simples. Vistas ao conselheiro Irani. Na pauta simples do conselheiro Nilo Rezende, então, retirar de pauta também o item 23, ouvidor. Então, nós temos 30 processos. Está em discussão os 30 processos da pauta simples do conselheiro Nilo Rezende. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Na pauta de divergências do conselheiro Nilo Rezende, primeiro processo 3709 de 2014, Gameleira de Goiás. Tem a palavra ao conselheiro Nilo Rezende para proferir aí o seu voto na pauta divergente. Senhor presidente, doutor procurador, ilustres servidores. Senhor presidente, nós concordo com o entendimento que é de Gameleiras, FMS, conta de gestão de 2013, gestor Igor Almeida Machado. Nós estamos concordando aqui com o entendimento exposto pelo Ministério Público de Contas, que manifestou por ressalvar as irregularidades descritas nos itens 2.3.1 e, consequentemente, pela regularidade das presentes contas, com imputação de multa em razão da entrega intempestiva das prestações de contas referentes aos meses de fevereiro, março e abril, junho, agosto e novembro de 2013. Desta forma, voto em julgar regulares a conta de gestão do exercício 2013 do Fundo Municipal de Saúde do município de Gameleira de Goiás, com as ressalvas constantes dos itens 2.2 e subitens também de 2.2.1, 2.2.2 e o item 2.3, com subitens também de 2.3.1. Segundo, imputar multa ao senhor Igor Almeida Machado, gestor do fundo, montante de R$ 1.502,25, em virtude das entregas intempestivas dos presentes contas de gestão. Está em discussão o processo relatado pelo conselheiro Nilo Rezende. Encerrada a discussão, em votação. É aprovado. Próximo. 11344-2013, Itumbiara. Presidente, é sobre a questão da inegibilidade, isso aqui já está um ponto até pacificado. Só que é o seguinte, Dr. Regis, numa sessão anterior, duas anteriores, pediu que a gente fizesse aí um apanhado de preço relativo à contratação de contador, enfim, as questões também de assessoria e jurídica, enfim, das maiores cidades, Rio Verde, Catalão, Itumbiara. Aqui me parece, por isso que eu quero retirar de pauta, me parece que está dentro de um limite já máximo, porém não tenho aqui a firmeza de dizer, não terminamos esse estudo, baseado no porto da cidade, não está totalmente fora do... Mas eu acho que é importante a gente fazer mais algum estudo, mas não na questão do mérito, e enfim, que aqui nós já estamos já um tempo, já 2 anos e meio, tivemos aqui uma consulta de pouco, eu estou retirando de pauta esse processo. Pela ordem, só, presidente, em relação a essa Pela ordem, conselheiro Irani. No contrato, nesse contrato em particular, há a meu ver, que se trata de um contrato claramente de auditoria, de consultoria, visando a elevação do índice de participação do município, atuar junto ao Conselho Deliberativo da elaboração desse índice, que tem uma complexidade razoável, demanda um conhecimento, tudo, e eu acho que realmente é unânime. Nesse caso, eu entendo que realmente a inexigibilidade é aplicável à contratação direta. Isso porque agora se enquadra dentro dos parâmetros aceitos, né? E o valor depende da complexidade, o valor não serviria, porque realmente é a complexidade que vai determinar o valor como parâmetro de referência.
Questão de ordem, senhor presidente. Pelo lado do conselheiro Nilo Rezende. Se o doutor procurador quiser manifestar a respeito, daí eu até a gente podemos colocar em votação, se Vossa Excelência achar que é interessante. Porque está baseado na cidade, Rio Verde, Catalã, essa coisa, tudo mais ou menos dentro do nível, que aqui nós estamos trabalhando mais em questão de valores. Se não tiver nenhuma objeção quanto ao Ministério Público, retiro o que disse e deixo em pauta para votação, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor procurador. Coincidentemente, senhores, na sessão de terça-feira de que participamos, aliás, abro um parênteses para dizer que estou aqui interinamente substituindo o meu colega Regis, está de férias, mas na próxima quinta-feira já estará de volta. Mas, enfim, na última terça-feira, a conselheira Maria Tereza pediu vista de um processo que tem um objeto semelhante, celebrado pelo município de Jataí. O relator era o conselheiro Francisco, o voto dele estava pela legalidade, mas ela pediu vista, aduzindo que tem informações relevantes sobre esse objeto, o conselheiro Joaquim, que participou dessa questão de coíndice lá, então parece que poderemos ter novidades com o voto proferido pela conselheira, que será proferido, deverá ser proferido pela conselheira Maria Tereza, quando da devolução desse processo de vista. Razão pela qual eu entendo acertada a posição do conselheiro Nilo de retirar de pauta, porque pode ser que a solução daquele processo tenha repercussão nesse aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que, tanto quanto possível, é importante o tribunal ter decisões coerentes e uniformes para efeito de segurança jurídica por parte dos jurisdicionais. Então, acho acertada o pronunciamento de Vossa Excelência. Mantenha a retirada, senhor presidente. Retirada de pauta. Próximo. 4143 de 2014, município de Joviânia. Poder Executivo, gestor Max Pereira Barbosa. Discordo do posicionamento da Secretaria de Contas e do Ministério Público de Contas, que manifestaram pela regularidade das presentes contas com imputação de multa. Tendo em vista que a regularidade apontada no item 5.b, referente ao contrato julgado ilegal por meio do acordo 0172514, foi regularizada conforme o acordo 04997/2015, exarado no recurso de revisão. Desta forma, e considerando que a falha que ensejou a manifestação pela irregularidade foi sanada, apresento o voto. Primeiro, julgar regulares as contas de gestão do exercício 2013 de Max Pereira Barbosa, gestor do Poder Executivo do município de Joviânia, com as ressalvas constantes dos itens 1.4.1, 1.11 e 1.16 e .11. Segundo, imputar multas de R$ 253,17 ao senhor Marcos Pereira em virtude do atraso de apresentação de contas de gestão. Seu voto, senhor presidente. Está em discussão. Pela ordem, senhor procurador. Quero dizer que eu acolho aqui o voto do conselheiro Nilo, concordo com ele, uma vez que, após o pronunciamento conclusivo do Ministério Público, o recurso deposto em face do contrato que ensejava a mácula das contas foi provido, o contrato passou a ser considerado regular, então não há razão mais para o juízo negativo nas contas. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Próximo. Próximo seria o Silvânia, 21042, o relator retirou de pauta. Então, 721 de 2014, Vianópolis. Senhor presidente, a construção de uma ponte mista de concreto armado sobre o rio Piracanjuba, valor de 265.138, gestor Essiquinan Júnior. Aqui, pelo posicionamento aqui da Secretaria, que entendeu que esse valor está até menos que mercado, discordo do entendimento do Ministério Público de Contas em seu parecer em relação às exigências editalícias quanto à qualificação técnica, extrapolarem os limites traçados pelo artigo 30 do inciso 1
da Lei 866/93, ainda que tais exigências pudessem configurar restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório. No caso em tela, não constatou qualquer prejuízo dessa natureza. Ademais, o valor ajustado na presente contratação foi inferior ao atestado pela engenharia técnica, o que leva a crer que não houve dano ao horário. Sendo assim, apresento o voto no sentido de devolver os autos à origem após o trânsito julgado, uma vez que a irregularidade constatada no procedimento licitatório tomada de preços 09/2014 do contrato 303/13 é passível de ser ressalvadas. Segundo, imputação de multa com eficácia de título executivo ao senhor Essequinan Júnior, prefeito municipal de Vianópolis, no valor de R$ 2.503,76, na restrição à possível competitividade e recomendações, alertas e advertências da administração municipal de Vianópolis que observe rigorosamente o que dispõe a legislação específica sob pena de responsabilidade solidária. Determinar que se cumpra as demais formalidades de praxe. Então, nesse montante, verificando que está menor e que é algo que foi concluído, não tem nenhuma denúncia do Ministério Público Local e nem de Câmara de Vereador, enfim, estamos aqui pelo razoável, pela razoabilidade. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Voto do conselheiro Nilo Rezende. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Próximo. Encerrado a ordem do dia. Encerrado a ordem do dia. Devolvo a presidência ao Luiz Conselheiro Nilo Rezende. Gostaria de deliberar, autorizar e dispor a palavra ao doutor procurador e aos ilustres conselheiros. Queria fazer um prato, senhor presidente. Esse processo aí de Itumbiara, só fazendo um comentário, eu não tive acesso ao processo, nem liguei aqui, mas relatar meus processos, um volume grande para assinar e também estava presidindo. Eu não conheço o processo. Pelo que eu entendi, é um processo, é uma contratação direta para trabalhar a elevação do FPM. Realmente é um serviço complexo, né? Tem que fazer toda uma pesquisa em cima da população, estudantes, etc. É complexo. Agora, eu acho que precisava, nesses casos, não estou dizendo especificamente nisso, que eu não conheço o processo, é ver a questão do êxito. Teve êxito? Isso precisa ser aferido. Não só nesse contrato, mas acho que em todos. Eu tive um caso desse que eu pedi para colocar em tomada de conta especial, foi aprovado ontem. Caso de Abadiânia. Foi aprovado ontem uma tomada de conta especial, tendo em vista ter 2 contratos, um nesse sentido e outro, que já tinha sido aprovado aqui, né, por inexigibilidade de contratação de direito. Só comentário aí. É importante a liberação do governador e Vossa Excelência. O conselheiro Eleni já nos posicionou. E é por isso que é importante, próxima semana a gente faz um estudo aprofundado, até porque poderia estar defendendo com mais profundidade, conhecimento, mas nós haveremos de estar fazendo isso aí com grande mestria e assim será apresentado no próxima sessão. Se franqueado que foi já a palavra, os conselheiros e o procurador, para as comunicações geral, nós encerramos a presente sessão da ordem do dia. A palavra foi franqueada. Encerra a presente sessão, com a graça de Deus, convocando outra para a próxima quinta, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Eu vi aqui, só que Aí de Abadiana tinha um aditivo. Cooperativa de transporte escolar, só que da prefeitura.